Palavras diárias de Deus. A prática da verdade é uma senda pela qual a vida do homem pode crescer. Se vocês não praticarem a verdade, então ficarão com nada além de teoria e não terão vida real. A verdade é o símbolo da estatura do homem, e se você pratica ou não a verdade, tem relação com se você tem ou não estatura real. Se você não pratica a verdade, não age com justiça ou é influenciado pelas emoções e pelo cuidado com sua carne, você está longe de guardar os mandamentos. Essa é a mais profunda das lições. Em cada era há muitas verdades nas quais as pessoas precisam entrar e compreender, mas há em cada era também diferentes mandamentos que acompanham essas verdades. As verdades que as pessoas praticam se relacionam com a era específica, e o mesmo vale para os mandamentos que guardam. Cada era tem suas próprias verdades a serem praticadas e seus mandamentos a serem guardados. No entanto, dependendo dos diferentes mandamentos promulgados por Deus, ou seja, dependendo das diferentes eras, o objetivo e o efeito da prática da verdade pelo homem diferem proporcionalmente. Pode-se dizer que os mandamentos servem à verdade, e a verdade existe para manter os mandamentos. Se houver apenas verdade, então não haverá mudanças na obra de Deus sobre as quais se possa falar. Todavia, ao combiná-la com os mandamentos, o homem pode identificar a extensão das tendências na obra do Espírito Santo, e o homem pode saber em qual era Deus opera. Na religião, há muitas pessoas que podem praticar as verdades que eram praticadas pelas pessoas na era da lei. No entanto, elas não possuem os mandamentos da nova era, nem podem guardá-los. Elas ainda observam os caminhos antigos e continuam como seres humanos primordiais. Não são acompanhadas pelos novos métodos de operar e não conseguem ver os mandamentos da era nova. Sendo assim, elas não têm a obra de Deus. É como se tivessem apenas cascas de ovos vazias. Se não houver um pintinho dentro da casca, então não há espírito. Em termos mais exatos, significa que elas não têm vida. Tais pessoas ainda não entraram na era nova e ficaram muitos passos para trás. Portanto, ter as verdades de eras mais antigas, mas não ter os mandamentos da era nova é inútil. Muitos de vocês praticam a verdade de hoje, mas não guardam seus mandamentos. Você não ganhará nada, e a verdade que você pratica não terá valor nem sentido algum, e Deus não elogiará você. Praticar a verdade deve ser feito dentro dos parâmetros dos métodos da obra atual do Espírito Santo. Deve-se fazê-lo em resposta à voz do Deus prático hoje. Se não fazer isso, tudo é nulo, semelhante a tentar tirar água usando uma cesta de bambu. Esse também é o significado prático da promulgação dos mandamentos da Era Nova. Se as pessoas devem obedecer aos mandamentos, no mínimo elas deveriam conhecer o Deus prático que aparece na carne, sem confusão. Em outras palavras, as pessoas deveriam compreender os princípios de obedecer aos mandamentos. Obedecer aos mandamentos não significa segui-los casual ou arbitrariamente, mas obedecer a eles com uma base, com um objetivo e com princípios. A primeira coisa a ser alcançada é que suas visões sejam claras. Se tiver compreensão cabal da obra do Espírito Santo no tempo atual e se entrar nos métodos de operar de hoje, então você ganhará naturalmente um entendimento claro de guardar os mandamentos. Se vier o dia em que você enxergar a essência dos mandamentos da Era Nova e puder guardá-los, então você terá sido aperfeiçoado. Esse é o significado prático de praticar a verdade e guardar os mandamentos. Se você pode ou não praticar a verdade,
depende de como você percebe a essência dos mandamentos da Era Nova. A obra do Espírito Santo há de aparecer ao homem continuamente, e Deus exigirá cada vez mais do homem. Portanto, as verdades que o homem realmente colocar em prática aumentarão em número e se tornarão maiores, e os efeitos de guardar os mandamentos se tornarão mais profundos. Logo, vocês devem praticar a verdade e guardar os mandamentos ao mesmo tempo. Ninguém deveria negligenciar essa questão, que a nova verdade e os novos mandamentos começam simultaneamente nesta era nova.